E o que está faltando aqui são justamente os 4 reinos elementais que a gente tinha falado. Um para cada direção: ar, água, fogo e terra. Certo? O ar no leste, ou seja, pensamento; o fogo no sul, a volição, a vontade; a água no oeste, a emoção; e a terra no norte, a sensação. Essas quatro direções, elas compõem a materialidade, certo? A nossa experiência material ordinária, nossa experiência aqui nesse mundo, né? Emoção. E acima dessa experiência ordinária você tem, acima e abaixo, a experiência extraordinária, né? Acima seriam os reinos de maior clareza, associados à gnose, à compreensão, ao êxtase místico. E para baixo você tem os reinos de menor compreensão, associados a estados demoníacos, infernais, estados de um surto psicótico, por exemplo, uma depressão. São muitos estados. E, como já deve ter dado para perceber, a gente experiencia eles também, né? Mas eles são estados extraordinários. Essa que é a ideia. Tá. Tem um mapinha que é quase um para um com essa visão que eu estou falando, que é a própria árvore dos mundos nórdica. Por isso eu coloquei essa pinturinha aqui. Né? O mundo do meio tem um nome literal de mundo do meio, que é a materialidade. É Midgardr. Midgardr quer dizer Terra-média, o mundo do meio. Certo? Você tem 2 mundos para cima. O mundo Alfheimr, o mundo dos elfos, e Asgard, o mundo dos deuses. Então todos esses seres mitológicos, eles são genericamente chamados de Alfheimr, né? O mundo dos elfos. São os habitantes do jardim, basicamente. Enquanto que os habitantes do palácio de Asgard são os próprios deuses. Para baixo você também tem 2 mundos. Svartalfheimr, o mundo dos elfos negros, o mundo dos anões, né? Svartalf seriam os elfos sombrios, uma forma de descrever também. Ou seja, esses seres mitológicos sombrios, genericamente chamados de Svartalf. Aqui. E a Helheimer, que está abaixo disso, o mundo de Hela. Hela é a deusa dos mortos nórdica, que inclusive é a origem da palavra Hell, né? Inferno. Só que Hel ou Hela seria o nome dela. E de fato, o mundo de Hel é descrito como esse mundo congelado de frio, escuridão e melancolia. O mundo dos anões, ou o mundo dos elfos negros, é caracterizado também como uma caverna escura, mas onde também tem as forjas. Bem o nosso imaginário de inferno. Tá? E aí os 4 reinos paralelos, 4 reinos horizontais, na verdade, em relação à Terra-média. Que é Muspelheimer, o mundo do fogo; Niflheimer, o mundo do gelo; Vanaheimer, o mundo dos Vanir, que seria equivalente, né, seria equivalente ao mundo da água ali pra gente; e Jotunheimer, o mundo dos gigantes, que seria equivalente às montanhas, que está associado ao ar, né, a montanha, o elevado, tal. Então a gente tem esse símbolo aqui também dos 9 mundos na mitologia nórdica. Né? 5 aqui nesse eixo central e mais 4 nas direções. É uma forma de mapear a realidade. Tem outras formas. O que importa é a gente entender para onde que o símbolo, para onde que o mito está apontando, o que, que ele está descrevendo ali. Certo? Não quer dizer que isso é uma realidade literal, que eu vou aqui no meu laboratório criar um portal quântico para Asgard. Né? Marvel tem essa cara. Não é isso. Isso são realidades abstratas, a gente poderia chamar assim, imaginárias. Tá? E aqui está o desenho completo, na verdade.
Vou colocar por cima de tudo. Daí a gente vê essa estrutura de árvore. Porque, na verdade, todas essas divisões é como se eu tivesse... Ué, como é que eu vou dividir essa árvore? Eu vou traçar um crivo aqui e falar, olha, o mundo inferior tem 5 ramos. Ou não, tem 10. Ou seja, é uma árvore, ela se ramifica. Então esses mundos inferiores e superiores, eles estão muito mais próximos de como os ramos ou as raízes de uma árvore do que como essas bolinhas aqui bonitinhas. As bolinhas são didáticas, né? Muito claro. Imaginar bolinhas assim separadas. Mas a verdade é que eles se ramificam, entrelaçam, se conectam e formam essa estrutura ramificada de reinos. Como se houvessem muitos reinos superiores, muitos reinos inferiores. E essa é a árvore dos mundos, certo? E é por isso que ela passa, que ela está no topo da montanha sagrada e que tem essa relação, na verdade, da montanha sagrada com o tronco da árvore dos mundos. Porque é o centro do mundo, é o eixo do mundo. Certo? Disse na mitologia que no fundo da árvore dos mundos existe um poço, que é o poço das águas primordiais do caos. E que para esse poço é para onde convergem os rios do mundo inferior. Como se houvessem muitos rios aqui. Esses rios eles têm a ver com a experiência ou as memórias dos seres que habitam, nascem, vivem e morrem na materialidade. Então, quando eu morro, é como se as minhas memórias fossem coletadas por esse rio, as experiências humanas e de todos os seres, na verdade. E esses rios vão se reunindo e desaguando essas águas nesse poço aqui, que esse é o poço da sabedoria, onde está o gigante Mimir, e aí tem toda a história, né, de Odin descer até esse poço, sacrificar o olho dele, se pendurar na árvore dos mundos, enfim, histórias, muitas delas. Mas qual que é a lição da história aqui? As memórias humanas, elas começam a se aglutinar segundo a semelhança. As memórias de dor vão formando um rio de dor. As memórias de felicidade, um rio de felicidade. As memórias de amor, um rio de amor. Né? Tanto boas quanto ruins, mas memórias. Então, os rios vão desaguando. Da mesma forma como os rios, as águas que descem das montanhas vão se coletando e vão se reunindo em rios maiores. Aqui as memórias humanas é como se elas fossem se juntando nos rios, se separando nos seus tipos, se aproximando por natureza e criando grandes lagos de experiência, grandes oceanos de experiência coletiva. Então tem esse aqui que é o oceano do amor, onde estão todas as memórias de amor da humanidade. E esses lagos de experiência coletiva compõem justamente o que Jung chama de inconsciente coletivo. Certo? E é o que muitos chamam de arquétipos, como se fosse essa abstração da experiência humana coletiva universal. Certo? Então essas memórias elas se organizam de uma maneira idêntica ao logos, como se fosse um arco-íris de experiência ao redor do sumidouro. Né? Eles não são arquétipos, segundo a nossa visão, tá, gente? Eles são estruturas coletivas universais, mas advindas da experiência. O arquétipo está além da experiência. Essa que é a ideia. Então, é como se as memórias entrassem por aqui, segundo a portinha da sua própria natureza, antes de fato descer para o sumidouro. Aqui. Certo? Da mesma maneira, você tem uma cópia desse arco-íris aqui, mas em cima. Agora não como memória, mas sim como arquétipo propriamente dito. Né? Como esses moldes de experiência, de
potenciais de experiência e potenciais de formas e acontecimentos da realidade. Ou seja, aqui é a energia saindo da fonte e adquirindo uma tonalidade específica de acordo com a portinha pela qual ela sai. Ela pode sair laranja, por exemplo, e ter uma ressonância com Hermes. Ela pode sair verde e ter uma ressonância com Vênus. Ela pode sair vermelha e ter uma ressonância com Marte. Então essa energia que saiu marcial, ela pode acabar nutrindo formas como, sei lá, um lobo ou uma guerra. De qualquer forma, vai ser governada pelo planeta Marte, né? Nesse sentido. Astrológico, claro. Pelo deus Ares, enfim. Essa energia que saiu laranja, mercurial, ela vai governar, ela vai causar alguma coisa associada à comunicação, ela vai nutrir algum tipo de animal mercurial, como um macaco, sei lá, criar alguma forma nessa direção. E mesma coisa para todas as energias. Então, a moral da história aqui é que a energia sai da fonte como uma luz branca, ela adquire alguma tonalidade, digamos, ela vai descer, precipitar no mundo material como uma espécie de... como uma experiência, porque o mundo material, o mundo do meio, também está associado ao presente. Esse chão aqui é o presente. Certo? Então essas formas primordiais vão gerar esses eventos, e esses eventos vão gerar experiências, certo? E essas experiências vão gerar memórias. Então esse fluxo entra para o mundo inferior como uma memória, como se fosse esse enterramento aqui da energia, certo? E essa energia deve ser recolhida pelo sumidouro. Então, num certo sentido, o céu está associado ao futuro. E o subterrâneo está associado ao passado. Tá? Porque é no futuro que nós imaginamos as coisas que vão acontecer. E nós imaginamos as coisas baseadas nos arquétipos. Certo? Essas coisas acabam acontecendo, elas viram presente, e depois elas são soterradas por um novo presente. E daí elas viram passado, viram memória. E elas vão descendo, né? Conforme os presentes vão acontecendo, é como se fossem camadas de terra que vão soterrando aquilo que foi um presente em outro momento. Como as camadas geológicas mesmo. Quanto mais você cava, mais antiga é aquela camada. Porque é como se tivesse uma poeira caindo o tempo todo e criando um novo chão a cada momento. O que é o chão agora é o subterrâneo do daqui a pouco. Então, o que para agora é uma experiência material concreta, no próximo instante ela se torna passado, se torna memória. E aquilo que era imaginação há um instante atrás se torna presente agora, se torna matéria agora. Certo? Então, uma outra forma de você chamar o futuro é imaginação. E outra forma de chamar o passado é memória. Tá. Estou só adiantando algumas coisas que eu vou explorar melhor mais pra frente. O que eu quero dizer é que esse mapa mítico da realidade, ele é muito mais profundo do que parece. É só uns tracinhos aqui na forma de árvore, uma montanha. Não, isso aqui é o que permite a gente compreender as coisas. Certo? Bom, a grosso modo, esse é o mapa mítico da realidade. Tem muito mais estrutura. Quanto mais a gente quer olhar, mais a gente pode desenhar. Aqui é que acontece o metamito. E, num certo sentido, o próprio mapa é o metamito também.